Pois é, no nosso quintal, 8 de junho de 2024, e começamos mais um Sou Brasil. O Sou Brasil hoje, Camilo, vai às ruas. Quer dizer, às ruas de Lisboa. Melhor, as ruas de Lisboa vieram ao Sou Brasil e não só, chegaram recheadas de artistas, músicas, afinal são 10 concertos com artistas de diversos e diferentes países e culturas para falar aqui sobre o Cantautores. É isso, Márcia? Exatamente. Cantautores. Um projeto que reúne talentos, desafios, democracia da arte. São artistas de rua e nós, transeuntes do Sou Brasil, vamos aplaudir de certeza, porque vai ser um programa para lá de especial. Já deu para perceber que vem música boa aí, não é? Inclusive algumas no outro idioma. E a arte é tão livre e tão sem fronteiras que hoje teremos até canções em outros idiomas, que não só o português de Portugal, do Brasil, do Sou Brasil. Tudo isso para ilustrar a entrevista com Cauê Matias, é isso? Cauê Matias, que é o diretor e idealizador do projeto Cantautores. E para além dele, temos no estúdio Márcia Soares, jornalista, que vai fazer com a gente os acordes da contextualização e da brasilidade. Ficou viadado isso, né? Da contextualização e da brasilidade nessa edição de Arte nas Ruas. Pode ser? Com certeza. Em pleno estúdio da Rádio Metropolitana do Porto. Então, oficialmente, bom dia, Márcia Soares. Bom dia, bom dia, brasileira Márcia Soares. Boa tarde em Portugal. Seja bem-vinda ao Sou Brasil. Bom dia e boa tarde a todos. Vai ser uma entrevista interessante. Eu acho que sim. E para não enganar o ouvinte, o rádio é tão mágico que hoje o Cauê está conosco aqui, na presença da Márcia e da gravação, mas está ao mesmo tempo em Lisboa, ensaiando, né? Na produção, porque amanhã tem show. Preparando os concertos. Exatamente. Pois é, então vamos começar? Uma entrevista interessante com o Cauê Matias, que é o diretor e idealizador do programa e que nos traz assim assuntos especiais sobre os espetáculos, os artistas, o repertório, o incentivo fiscal para que esse projeto acontecesse, e tudo isso a Márcia vai nos ajudar a contextualizar. Vou pedir então ao amigo Camilo que faça a primeira pergunta para o Cauê, pode ser? Claro. Em primeiro lugar, bom dia Portugal, bom dia, boa tarde Márcia, boa tarde Marluz, boa tarde Portugal. Né? Boa tarde Guimarães. Boa tarde Raquel em Guimarães. Olha o nepotismo. Bom dia ao Brasil. E é importantíssimo esses concertos aí de música, né? Cultura. Cultura arte. É sempre importante, né? E de vários países. E nesse sentido, como é a vida de artistas numa metrópole como Lisboa, né? Uma cidade grande, a maior cidade de Portugal. Cosmopolita. Né? Cosmopolita, com tantas histórias, né? E eu imagino que entre aplausos e apertos, o que mais chama atenção dos Bookers são os artistas de rua em inglês. É isso mesmo? Diga lá, Cauê. Então, a vida de artista de rua numa metrópole nunca é fácil, né? Um pouco pelo tamanho da cidade, que atrai muitos turistas, principalmente Lisboa, né, que é uma cidade muito turística, principalmente no inverno. Então, tem momentos que, dependendo de onde você está, a conversa dos turistas, né, o áudio do blá 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 dos turistas, às vezes fica mais alto do que a música que a gente está tocando. Então, você tem que ficar competindo com isso, não é muito legal, assim. E fora as outras questões, né? Como qualquer artista de rua, seja de música, teatro, tem a questão do que acontece na própria rua, né? Que você tem que lidar com isso. Bêbados, pessoas, brigas, outros ruídos, né? Então você tem que ter muita concentração, tem que ter um bom trabalho de respiração, sabe? Pra gente não perder a linha, pra gente não se desconcentrar, porque como a gente tá muito exposto ali, né? Muito aberto, a gente também acaba sendo interferido
pela energia alheia, né? Então é bem complicado essa parte, assim. Eu acho que o que mais chama atenção dos buskers na rua é justamente a liberdade, sabe? A liberdade de você não ter que fazer, cantar e tocar determinadas canções que você teria que tocar para agradar, se você estivesse num local fechado, né? Onde as pessoas te pagaram, te contrataram. Interessante isso, ou Acho que é seja, por aí, o assim. espetáculo não pode parar. O artista não pode descer do salto, mas ele tem que, como ele falou muito bem, se concentrar, se segurar, porque nem tudo são flores, ou seja, tem Não. agressão, É. tem piadas de mau gosto, enfim, Ele está exposto. está exposto. Literalmente. Está exposto, não há ali nenhuma segurança. Mas bastante interessante o que ele destaca sobre a liberdade do artista. Exato, a liberdade de cantar o que quer. Sim. E eles trabalham só com músicas autorais, né, Márcia? Sim, eles tocam músicas de vários autores, mas certamente eles trabalho dão dele. mais destaque aos autorais, porque é o projeto deles, né? Exato, O propósito. Porque nos restaurantes, alguns donos de restaurantes exigem que toquem as canções famosas, que os artistas não famosos não toquem músicas autorais. Então você veja que essa liberdade, essa independência. Bom, por serem cantautores, ou seja, cantores e compositores, que é o título do projeto, o repertório traz 10 artistas. E será que é tudo exclusivamente autoral? Que não cabe nenhum toca Raul, ou seja, se alguém levantar o braço lá no meio do espetáculo, ou enfim, como é que seria isso? Aí o nosso Cauê Matias nos respondeu assim, veja bem. Sim, a ideia é que seja 100% autoral. E eu convidei esses artistas e essas artistas, essas músicas e músicos, justamente porque eles teriam um repertório para fazer um concerto de pelo menos 60 minutos com músicas autorais, né? Porque tinha outros vários também maravilhosos e maravilhosas, mas que ainda tinham 3, 4 canções autorais e que ainda não dava para ter um concerto completo só com músicas autorais. Então, uma das questões principais era isso, que fosse completamente autoral. E aí me obriga a falar do Belchior, ou seja, a gente não deve cantar como convém sem querer ferir ninguém, ou seja, assumir a própria arte, a própria caneta e cantar aquilo que se deseja, a tal liberdade do artista. Muito boa a fala do Cauê. Sim, veja que interessante, né? 10 cantautores, com 60 minutos cada um, a gente vai ter aí 6 horas Exato. de concerto. Numa né? multiculturalidade maravilhosa. Sim. Mas, Márcia, viemos aqui só para conversar ou também podemos ouvir as canções autorais? Eu acho bom. E o que é que nós vamos ouvir agora? Você manda. Agora a gente vai ouvir a Madá, que vai... É uma italiana, não é? Ela é italiana, mas atualmente ela está morando em Londres. Sim. A música é do Be Adored. E a Madá, ela tem uma música muito interessante, porque ela transita entre as raízes do blues mais antigos e, ao mesmo tempo, do punk, e tem notas de jazz, e ela participa de vários projetos com DJs, com coros clássicos e gospels. Então, ela tem uma visão muito inovadora da música em vários gêneros. Isso é muito bacana. Então, com sua permissão e licença, o Sou Brasil agora vai ouvir uma canção em inglês, é isso? Isso. Então vamos a isso, no Sou Brasil. You keep feeling so